Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã, neste dia da Bíblia. Como disse na escola dominical, para o crente todo dia deve ser o dia da Bíblia, amém? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10. É bom ter minha esposa comigo, a Lilian, meu filhinho, o Rafael, que está no berçário. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler os versos 19 ao 24, em reverência às palavras do Senhor Deus. Quando se encontrar, vamos nos pôr de pé. Hebreus capítulo 10, vamos ler os versos 19 até ao 24, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado tanto, Pai, pelo tempo que temos juntos agora, estando mais de perto. Pedimos que nos guie, Pai, em toda a verdade. Pois, em nome de Jesus, que eu agradeço e oro. Amém. Podeis sentar. Quero chamar, irmãos, a atenção ao verso 22, que diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza da fé. Hoje de manhã quero falar com os irmãos sobre a certeza da fé versus a incerteza da incredulidade. A certeza da fé versus a incerteza da incredulidade. Pela fé, nós podemos ter a certeza da nossa origem, a certeza do relacionamento de Deus com o homem, da certeza da verdade versus a incredulidade, certeza da vida eterna, a certeza da veracidade da palavra de Deus, e a certeza da fé nos leva à obediência. Mas em contrapartida, a incerteza da incredulidade nos leva a duvidar da nossa origem, nos leva a questionar a verdade, nos leva a questionar a própria existência de Deus, nos leva a questionar a certeza da vida eterna, nos leva a questionar a palavra de Deus e leva à desobediência. Mas, em primeiro lugar, a certeza da fé nos dá a certeza da origem do homem. A Bíblia é um livro composto de 66 livros, mas são cartas, as epístolas, são livros proféticos, tem livros poéticos, mas tem um livro em especial que são os livros das crônicas dos reis. Esse é um livro de relatos históricos do povo de Israel. Ele relata os reis de Israel, os seus atos, tem as genealogias, muitas genealogias lá no livro de crônicas. Realmente é um livro que tem um peso legal, como se fosse aqui no nosso país nós temos os registros, nós temos os relatos dos presidentes, mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante para os irmãos aqui em 1 Crônicas. Vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1.
Diz assim, versos 1 ao 4, depois o 24 ao 27. 1 Crônicas, capítulo 1, diz assim, começando no versículo 1. 1 Crônicas 1, verso 1 ao 4, depois o 24 ao 27, que diz assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé, e os descendentes de Sem, verso 24, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Se nós fôssemos lá para Mateus 1, nós poderíamos ler que começa em Abraão e vai listando os nomes até ao Senhor Jesus Cristo. Se você ler em Lucas, ele dá ao contrário, ele vai até Adão. O que eu quero mostrar com isso? Deus não é o Deus da incerteza. Deus não apenas nos revela que Ele nos criou, Ele revela o nome do primeiro homem que Ele criou, revela todos os nomes dos homens da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ler nas Escrituras e Ele vai revelando qual foi o seu relacionamento com cada um desses homens. Nós vemos que Deus andou com Adão na virada do dia, mas Eva foi tentada, Adão transgrediu e eles então pecaram, e Deus revela qual foi o seu relacionamento com eles. Foi rompido, foi feito um sacrifício, uma figura do sacrifício que viria de vir o Senhor Jesus Cristo. Mas nós continuamos, nós vemos Enoque. Enoque andou com Deus. Como que ele andou com Deus? Pela fé, e Deus o tomou para si. Nós temos Abraão. Abraão foi chamado o amigo de Deus, e nós podemos continuar lendo Deus tratando com os homens. Deus não apenas diz, eu criei os homens, com todo respeito, Ele deu nomes aos bois. Ele disse, eu criei, e está aqui o nome do primeiro homem que eu criei, e foi listando os nomes, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Deus não é o Deus da incerteza, Ele é o Deus da certeza. Ele criou e disse, está aqui o homem que eu criei, e aqui os todos os homens que viveram. Em contrapartida, o que nós encontramos? Na incredulidade, até a própria dúvida da existência de Deus. Na incredulidade, duvidam até se Deus existe. Essa semana morreu Oscar Niemeyer, um homem que se declarava ateu. Interessante, estava lendo o Estadão, se declarava ateu e com medo de avião. Quando ele morreu, ele teve uma missa e andou de avião, foi do Rio até Brasília. Mas quando eu contei para minha esposa que Oscar Niemeyer morreu, ela falou para mim, ele era ateu. E eu respondi para ela, ele não é mais. Quando eu falei isso, ela falou que subiu arrepio no seu braço quando ela ouviu. Uma pessoa pode ser ateia, um ateu, mas vai ser ateu só até a sua morte, que no momento que morre vai deixar de ser ateu e vai encontrar-se com o seu Criador. Mas no mundo, na incredulidade, duvidam até da origem do homem. Dizem, o homem veio de um Big Bang, uma explosão. Se você perguntar de onde que veio o Big Bang, de onde veio essa grande explosão, eles não têm resposta. Mas eles imaginam o homem primitivo, imaginam a pré-história. O homem gosta da incredulidade, gosta da incerteza, parece que gosta disso. Não gosta da certeza da verdade. Mas a palavra de Deus nos dá essa certeza, a certeza de onde nós viemos. Nós fomos criados por Deus. Deus dá nome aos bois até ao Senhor Jesus Cristo, com todo respeito. Ele revela que Ele nos criou, dá os nomes, e Ele revela qual foi o seu relacionamento com os homens também. Eu já disse sobre Adão, sobre Abraão, eu já falei como eles andaram com Deus pela fé. Adão, o pecado se parou, mas teve de pela fé restaurar o seu relacionamento com Deus. Nós temos de andar pela fé, e vou te mostrar por que isso é tão importante. Mas o que Deus deseja é relacionamento com os homens. Eu estava conversando com o pastor Rômulo ontem. Nós não pregamos religião,
Nós pregamos relacionamento. Pastor Romulo dizendo, o melhor do cristianismo é relacionamento. O seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Como assim? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É aí que a coisa fica difícil. Aliás, fica impossível nossa própria força. E precisamos do Senhor Deus para nos dar este amor, que é maior do que nós. Mas nós temos na palavra de Deus não só a certeza da nossa criação, da nossa origem, não somente a certeza do relacionamento que podemos ter com Deus, mas também nós temos a certeza da verdade versus a incerteza da incredulidade. Por exemplo, esse questionamento da verdade não é novo. Os irmãos conhecem, desde o tempo de Pilatos, quando Jesus estava lá perante ele falou, o que é a verdade? O mundo não gosta de saber o que é a verdade, mas a palavra de Deus, nós temos declarada, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Por que pesquisam tanto, fazem investigações? Porque eles querem chegar até a verdade. Estava conversando com o senhor da nossa igreja, que estudou direito, e ele falou que em direito eles permitem que o réu, minta. Ele não precisa falar a verdade, ele pode mentir, dizer, eu não fiz aquilo. É uma coisa absurda, mas por isso que investigam para chegar até a verdade. E quando chegam à verdade, aí acalma, aplaca. A verdade é eterna, mas a mentira tem pernas curtas. Mas nós temos na palavra de Deus a certeza da verdade. E na palavra de Deus nós temos também a certeza da vida eterna. Olha comigo em 1 João. 1 João. Capítulo 5. Primeiro João capítulo 5, verso 13, diz assim: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Na palavra de Deus nós podemos ter a certeza da nossa vida eterna, aonde que a nossa alma vai passar toda a eternidade. Há um Deus, nós vamos prestar contas a este Deus, mas nós temos nas Escrituras revelados que o próprio Senhor Jesus, Deus na carne, Emanuel, veio, padeceu, sofreu pelo pecado, pagou o preço, e pela fé nele, nós podemos ter a paz com Deus, nós podemos ter a certeza de onde nós vamos passar toda a eternidade. No mundo, na incredulidade, duvidam até se há uma vida eterna. Há aqueles que dizem que nós somos como animais, e quando a gente morre, cessa tudo. E quanto a Deus, o importante, dizem, é ser feliz. O importante então é ter uma crença que faz você feliz. Você está nessa crença, você está feliz? Então tá bom. Outro em outra crença, está feliz? Então tá bom. O importante é ser feliz. Então, se você está numa crença, está numa religião, você está feliz com ela, então está tudo bem. Onde é que vai pensar? Aí ninguém pode saber. Onde é que eu vou passar a eternidade? No mundo? Aí ninguém pode saber. Só morrendo para descobrir. Na incredulidade, a incerteza da vida eterna, mas na palavra de Deus nós temos a certeza da vida eterna. Nós podemos saber que quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós vamos ter uma vida eterna com Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quem aqui sabe o caminho para o céu? Se eu perguntar para você, coloca no seu GPS o caminho para o céu. Vamos para uma espaçonave, você consegue me levar até lá? Quem aqui consegue levar para o céu? Quem sabe o caminho? Ninguém. Não há GPS que mostre o caminho para o céu. Mas Jesus falou: eu sou o caminho. Ele é quem nos leva. E nós temos que ter a certeza quando nós colocamos nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos na palavra de Deus a certeza da veracidade da palavra de Deus. No mundo questionam a palavra de Deus, questionam se ela é realmente, como estava dizendo na escola dominical, a palavra de homem ou a palavra de Deus. Lá em Jeremias eu mostrei na escola dominical que a palavra do Senhor Deus veio até Jeremias e ele escreveu daquilo que Deus revelou a ele. E nós podemos segurar este livro sabendo que esta é a palavra de Deus. Mas no mundo eles olham esse livro como sendo as palavras dos homens, como sendo a palavra de Jeremias, sendo a palavra de Paulo, etc. E olham como se fosse um livro qualquer, tratam como se fosse Shakespeare. Mas ao lermos as Escrituras, nós podemos ter certeza de que este é o livro, a palavra de Deus. Nós temos na certeza da fé algo que nos leva a obedecer. Vamos para Hebreus, voltemos para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Diz assim, Hebreus capítulo 11, começando no verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A certeza da fé nos leva à obediência a Deus. Se nós cremos naquilo que Deus disse, nós vamos obedecer a Deus. Olha só o verso 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Em contrapartida, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles estavam prestes a entrar naquela terra prometida, tinham visto os milagres, os sinais, tinham visto grandes coisas. Deus falou para eles irem entrar naquela terra prometida. Mandaram seus 12 espias, voltaram com os seus relatos, voltaram com aquelas uvas, aquele cacho enorme. Mas 10 daqueles espias, como nós cantamos, 10 eram espias maus, relataram as coisas que tinham na terra, mas relataram que haviam gigantes, relataram que não iriam conseguir conquistar aquela terra, enfraqueceram o coração do povo, eles não creram na palavra de Deus, e eles desobedeceram a Deus. A incredulidade do povo de Israel levou à desobediência de Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque se ao invés de fé você tem incredulidade, você não vai obedecer a Deus, você vai desobedecer a Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não crê no que Deus fala, se você não crê na palavra de Deus, você não vai obedecer. Você vai estar em incredulidade, e a incredulidade leva à desobediência ao Senhor Deus.
Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a nossa fé não está baseada meramente em crendices, como eu disse, brinquei na escola dominical. Ela está baseada na palavra de Deus. Quando Deus fala, a nossa reação deve ser: sim, Senhor. Não devemos lançar dúvida à palavra de Deus, não devemos questionar a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco através da sua palavra, nós devemos dizer: sim, Senhor. Fugir da tentação e obedecer à palavra do Senhor Deus. A incerteza e incredulidade nos leva à desobediência. Por isso nós temos de, pela fé, obedecer à palavra do Senhor Deus. Interessante, o próprio Evangelho, vamos lá 1 João novamente, mas o próprio Evangelho é um ato de obediência. Primeira João 3, verso 23, que diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É interessante que o próprio Evangelho é um mandamento. Deus fala: e o seu mandamento é este, que creiais. Por que as pessoas não creem no Evangelho? Por que não aceitam a palavra do Senhor Deus? Ou pela sua incredulidade, eles não duvidam de Deus, duvidam a palavra de Deus e duvidam que Jesus é o Salvador, procuram a sua própria salvação, duvidam da salvação, e por causa da sua incredulidade, não colocam a sua fé no Senhor Jesus. Mas também aqueles em plena rebeldia não querem confiar em Deus, querem confiar no seu próprio braço, querem confiar em si mesmos. Mas, irmãos, Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos ter certeza da fé. Nós lemos Paulo dizendo que aquilo que não é de fé é pecado. Deus é tão certo que Ele revela que nos criou, dá o nome de todos os homens que vieram até o Senhor Jesus, a genealogia do Senhor Jesus Cristo, revela qual foi o seu relacionamento com eles. Ele nos deu a sua palavra para que pudéssemos confiar nele. Irmãos, nós temos a revelação de Deus, a palavra de Deus, e nós devemos e podemos andar na certeza da fé. Não quer dizer que aqui neste mundo nós vamos ter todos os bens, como pregam aí fora, todas as riquezas deste mundo. Não, mas podemos ter a certeza da vida eterna. Existe sim realmente de sangue inocente. Mataram os profetas, morreram na fé, mas eles vão receber cada uma das suas promessas, porque a sua confiança não está em si mesmos, está no Senhor Deus. Irmãos, a nossa confiança tem de estar não em nós mesmos, não em nosso coração, não nas coisas físicas, mas ela deve estar na palavra do Senhor Deus. Irmãos, vamos viver pela fé, vamos viver na certeza da fé. Deus nos deu a sua palavra, nos revelou que Ele nos criou, nos revelou que Ele nos ama, nos revelou que nós podemos saber onde vamos passar a vida eterna, e nós podemos andar neste mundo na certeza da fé, não na incerteza da incredulidade. Irmãos, eu quero chamá-los a andar pela fé, dizendo: assim diz o Senhor, e assim eu vou andar. Vamos fechar os olhos, baixar as cabeças, convidar o pastor Rômulo a chegar.